toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Glória a Deus. Já foi orado. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Bem sabemos que nos dias atuais, muitas pessoas, quando se fala de culto de varões, pastores, estes vêm a querer falar sobre, às vezes, Adão, Elias, Eliseu, querem falar sobre Pedro, Tiago, João, sobre Paulo, sobre Silas, sobre Timóteo, mas se esquecem daquele que é maior do que qualquer um desses. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos observar que em João, no seu capítulo de número 1, vai dizer que este era aquele que estava com Deus, o verbo de Deus que se fez carne e tabernaculou entre nós. Quando nós olhamos, muitas pessoas olham para Elias, olham para Eliseu, olham para muitos homens da Bíblia e dizem: como eu gostaria de ser como este. Mas quando nós olhamos a palavra do Senhor, vai dizer que nós só alcançaremos os céus, não se nós somos como os profetas, ou como aqueles que escreveram, os escribas, ou como aqueles que estavam junto de Cristo, mas como Cristo, o próprio Deus entre nós. Se nós estivermos iguais a Ele, buscando cada vez mais a estatura de varão perfeito, assim nós estaremos seguindo adiante e estaremos agradando ao Pai. Bem sabemos que a vida de Cristo não foi algo para simplesmente nos dar a luz somente ao ser humano varão, somente ao homem, mas para toda a humanidade. Quando nós olhamos, homens, mulheres, jovens, crianças, todos somos chamados a estarmos indo ao nosso Redentor. Mas que Redentor é este? É aquele que ao terceiro dia, depois de ter sido crucificado, morto, este ressuscitou e está à direita de Deus. Este é o mesmo homem ao qual despiu de sua glória e veio tabernacular entre nós. O que é tabernacular? Ele veio morar, habitar em cada um de nós. Outrora, a presença do Senhor, ela se manifestava no lugar santíssimo, dentro de uma tenda, ao qual vinha para poder falar com o sumo sacerdote. Mas hoje, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que o mesmo Espírito que descia ali naquele tabernáculo, hoje ele habita dentro de cada um de nós. Porque quando nós olhamos Mateus capítulo de número 27, vai falar que agora o mesmo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele se entrega por cada um da face dessa terra, sejam aqueles que passaram, aqueles que habitavam na terra naquele momento, ou nós que estamos aqui depois do tempo de Cristo. Mas entenda uma coisa que é atemporal da parte de Deus, é a graça de Cristo Jesus, é a graça encarnada que até os dias de hoje habita no meio da igreja do Senhor. E quando nós olhamos, nós temos alguns deveres sobre a face da terra. Muitos somente querem receber da parte de Deus, mas não querem se entregar à presença do Senhor. Porque é bonito citar Levítico 6,13, que o fogo ele estará queimando continuamente sobre o altar, mas não se apagará. Mas existe os versículos anteriores que vão dizer que a primeira coisa que nós devemos a fazer para poder entregar o melhor para Deus é limpar a casa, é limpar o altar, é colocar madeira nova, porque aí sim Deus ele vai colocar, derramar o seu Espírito. Eu não sei da forma que você entrou, eu não sei as belezas que você tem passado,
somente coloca lenha nova, porque Deus ele vai cada vez mais fazer com que o fogo ele venha arder continuamente na tua vida. E entenda uma coisa: o fogo do Espírito ele não fica parado somente em um lugar, ele se alastra pelo ambiente. E aquele mesmo fogo que os varões já estão sentindo aqui neste lugar é o fogo que vai sendo derramado na nave da igreja. O mesmo fogo qual foi derramado em Atos capítulo de número 2 também é o mesmo Espírito, o mesmo fogo que continua aceso dentro de cada um de nós. Mas que fogo é esse? É o fogo do Espírito Santo. E hoje nós só temos a possibilidade, a oportunidade de termos este fogo dentro de nós, ardendo a chama do Espírito, porque um dia o Cordeiro de Deus ele veio mudo ao matadouro e se entregou por nós. Outrora a própria palavra vai dizer que nós éramos inimigos do Senhor. Nós tínhamos inimizade com Deus porque o pecado reinava. Mas hoje, entenda uma coisa, nós temos paz com Deus. Hoje nós temos paz com Deus, não através da minha atitude, da sua atitude, mas através de Cristo Jesus. Através daquele que vive e reina para todos. Aquele que é Deus, o Deus encarnado, Emmanuel, aquele ao qual veio. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, vai dizer que agora ele se entrega na mão dos soldados, e ele vai até o lugar do Gólgota. Mas antes dele chegar ao lugar chamado Caveira, ele passou por aflições, ele passou por dores, ele passou por aquilo que era para mim e para você. Entenda uma coisa hoje, para que nós possamos estar aqui assentados, para que nós possamos estar aqui reunidos, um teve que morrer em nosso lugar. Todos aqueles ao qual, quando nós olhamos no Antigo Testamento, quando nós vemos que ali o pecado ele era encoberto através de um sacrifício, seja fosse de uma rolinha, de uma pomba, ou se fosse de um carneiro, não importa o animal que fosse entregado, mas que era um animal sem mácula, entregado para que o pecado fosse encoberto. Mas hoje nós vemos que a primícia do Senhor para nós, o sacrifício de Deus para nós, é o próprio Deus entre nós. Outrora nós vemos que agora o próprio Senhor ele vem e se entrega por mim e por você, para que nós possamos ter agora um livre acesso a Deus. Outrora existia um véu ao qual vinha separar o lugar santíssimo, ao qual vinha separar a presença de Deus do povo. Mas esse véu, a partir do momento que Jesus Cristo ele se entrega na cruz do Calvário, ele diz: tetelestai, está consumado, está pago, está feito. Agora nós vemos que o véu ele se rasga de cima a baixo, e agora a presença de Deus vem sobre a vida de cada um de nós, homem, mulher, servo, serva. Ei, entenda uma coisa, filhos e filhas, hoje nós temos a oportunidade de adorarmos a Deus. Então, se você já chegou nessa noite, não importa o que você tem passado, somente olha para o alvo que é Cristo. Somente glorifica e exalta o Cordeiro de Deus que tem nos lavado cada vez mais as nossas vestes, porque hoje nós só estamos aqui porque Ele se entregou. Porque Ele, como em Lucas capítulo de número 10 vai dizer que noutrora, no versículo de número 25 em diante, nós estávamos como aquele homem jogado na beira do caminho. Vinha sacerdote, passava, vinha levita, passava, mas ele, entenda uma coisa, o bom samaritano, ele estendeu a sua mão para nós, ele sarou as tuas feridas, aqueles traumas que você tinha no passado, aquilo que você tinha que o inimigo, ele tentou colocar no mundo, tentou colocar contra a tua vida, ele veio e passou o bálsamo sobre as feridas. E hoje você só tem a oportunidade porque é Cristo. Hoje você está vestindo a melhor roupa porque
Cristo ele foi erguido no madeiro. Entenda uma coisa, isso não é mensagem de internet, porque tem muitas pessoas que têm buscado somente o mais fácil. Mas Deus ele ainda tem falado conosco, basta nós ouvirmos a voz do Senhor. Outrora, Jesus Cristo, quando ele estava ali, ele não estava com microfone, sem fio bonito, cara, não. Nas suas mãos tinham pregos transpassados. Quando nós olhamos, ele não tinha o melhor corte de cabelo naquele momento, ele não tinha uma kippah, ele não tinha nada senão uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele não tinha o melhor terno de grife, a roupa de marca, a roupa cara. Mas entenda uma coisa, naquele momento ele estava nu. Entenda uma coisa, naquele momento ele não tinha o melhor sapato, ele não tinha nada melhor para poder colocar nos seus pés, porque seus pés estavam despidos e ali também estavam passados. Mas entenda uma coisa, o castigo que estava sobre ele é o que nos traz a paz. Ele não estava sobre um púlpito falando, mas ele, entenda uma coisa, tentaram matar o pastor. Mas mesmo no meio da pregação, uma pregação sem palavras, mas com atitude. É isso que Deus quer hoje para nossas vidas, atitude na presença dEle. Porque não adianta nada, nós somos retirados das trevas para a tão gloriosa luz do Senhor que é Cristo. Mas ei, nós temos que nos colocar cada dia mais na posição do Senhor, porque sem estarmos na posição, o sacrifício de Cristo se faz nulo em nossas vidas. Porque é como se nós estivéssemos virando as costas para a cruz. Mas entenda uma coisa, ele não estava num porto, assentado numa cadeira acolchoada, ele não estava num lugar ao qual tinha um ar-condicionado, mas entenda, ele estava ali, pregado, transpassado, rasgado, ferido, cuspido, ele ali estava furado, estava totalmente dilacerado, mas ainda assim continuou no propósito de Deus, ainda assim continuou naquilo que Deus o chamou para fazer. E entenda uma coisa, quando nós fomos chamados para estarmos seguindo a Cristo, se irmão Cirineu que o diga, ele teve que levar a cruz junto com Cristo, mesmo a cruz não sendo dele. Mas hoje nós temos uma oportunidade de fazermos aquilo que Paulo ele vem falando em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive. Cristo viver em nós, não é nós fazemos mais a nossa própria vontade, a vontade da carne, mas a vontade do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Então, se você está aqui para poder adorar, bendizer e exaltar a este que é o Cordeiro de Deus, adore ao Senhor, porque este é o momento, esta é a hora de nós estarmos exaltando, porque em breve Ele virá. Um dia Ele veio como Cordeiro, mas em breve Ele retornará, ungido como um leão sobre a face da terra, e todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus! E como eu gosto sempre de louvar, um louvor que eu acho lindo, que ele é mais ou menos, ele diz mais ou menos, eu não sei porquê em mim, não entendo porque me amor. A igreja, eu não sou o que devia ser. A igreja, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O meu medo Ele era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar.
continue adorando. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Mas quem é igreja? Eu sou falho.